Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernanda Ribeiro, psicóloga cognitivo-comportamental, e nesse vídeo você vai entender um pouco melhor sobre o que é a terapia cognitivo-comportamental e sobre como funciona a terapia online. Talvez você não saiba, mas nem todo psicólogo atende da mesma forma. Na psicologia temos diferentes abordagens de terapia e muitas vezes elas têm características muito distintas. Por isso, se você já foi em algum psicólogo ou em alguma psicóloga e não se adaptou bem, pode ser que você não tenha se adaptado ao tipo de abordagem na qual aquele profissional trabalha. Além da abordagem, temos também as características pessoais de cada psicólogo e o tipo de vínculo que ele consegue estabelecer com o paciente, que vão compor a relação terapêutica e, juntamente com a abordagem, podem fazer um paciente se identificar ou não com a terapia com um profissional em específico. Hoje em dia, com a internet, fica mais fácil você já conhecer um pouco do profissional antes de marcar uma consulta e perceber se você se identifica com as características dele, e também você consegue ser mais ativo e pesquisar sobre as diferentes abordagens da psicologia para perceber as diferenças entre elas. Aqui nesse vídeo, então, você irá conhecer um pouco das características da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, como é chamada. Como o nome já diz, a terapia cognitivo-comportamental tem grande ênfase nos pensamentos, ou seja, a parte cognitiva, e nos comportamentos, que é a parte comportamental. A ideia central da TCC é que não é uma situação em si que faz você se sentir ou se comportar de determinada maneira, mas a forma como você interpreta, ou seja, como você pensa sobre aquela situação. Por isso, nem todas as pessoas sentem e se comportam da mesma forma diante da mesma situação. Vamos pensar que você tem um relatório ou um trabalho importante para entregar. A situação em si, ela é neutra. O que vai ditar como você vai se sentir e o que irá fazer é como você irá pensar sobre o trabalho. Se você pensar que não dará tempo, que você não tem capacidade para fazer bem feito, ou que o seu chefe não vai gostar, provavelmente você se sentirá ansioso e pode procrastinar iniciar o trabalho. Se você pensar que nesse relatório está uma chance de você mostrar seu potencial para ser promovido e que você domina o que precisa ser feito, e se você se organiza e chega à conclusão de que dará tempo de fazer tudo o que você planeja, talvez você fique animado e sente por horas para fazer o trabalho. A situação é a mesma, o que muda é como você está interpretando a situação. O tipo de pensamento que iremos ter tem muito a ver com as nossas crenças. Imagine que é como se fosse uma árvore e as folhas dela fossem os pensamentos, que é um nível que temos acesso mais consciente, e as raízes dela fossem as suas crenças, um pouco mais escondidas e difíceis de serem acessadas em um primeiro momento. Em terapia, vamos iniciar identificando seus pensamentos para irmos aprofundando e chegando nas suas crenças. No nosso exemplo, no primeiro caso, poderia estar por trás uma crença de incapacidade que gerara os pensamentos de que não se tinha capacidade de fazer bem feito e de que o chefe não iria gostar. Muitas vezes em terapia chegamos à conclusão que esses pensamentos estão distorcidos, ou seja, não condizem totalmente com a realidade. É como se você estivesse com um óculos com a lente suja e você visse tudo mais embaçado, sem conseguir ver as coisas com clareza. No nosso exemplo, a pessoa poderia ter vários indícios de que teria a capacidade de fazer um trabalho bem feito, como outros trabalhos que fez e foi muito elogiada, e a confiança do chefe em passar aquele trabalho importante para ela. Mas, por estar com a crença de incapacidade ativada, ela não consegue ver com clareza e só consegue prestar atenção em coisas que confirmem que ela não será capaz de fazer. Outras vezes, pode ser que o pensamento até esteja de acordo com a realidade, mas é um pensamento que não está ajudando e talvez só esteja tornando as coisas mais difíceis. Portanto, na TCC, trabalharemos muito em cima de 5 aspectos: os pensamentos, que inclui as crenças, as imagens e as lembranças, as emoções, os comportamentos, as sensações físicas e o ambiente, tanto do passado, mas principalmente do presente. Essas 5 áreas estão interligadas e cada aspecto influencia em todos os outros. No nosso exemplo, eu poderia modificar o comportamento de procrastinar por um comportamento de fazer o trabalho mesmo com ansiedade. E à medida que a pessoa fosse conseguindo fazer, ela se sentiria mais capaz
e a emoção iria mudando. Ou então eu poderia ajustar o pensamento, vendo indícios de capacidade pessoal para fazer aquele trabalho, modificando assim a sensação de incapacidade e ajudando a entrar em contato com o relatório. Vamos para um outro exemplo para você visualizar. Vamos imaginar que você está tentando tirar a sua carteira de motorista e na sua vivência nessa situação temos esses 5 aspectos interagindo da seguinte forma. Ambiente. Você está precisando aprender a dirigir para ter uma promoção no trabalho, pois o novo cargo que você almeja requer que você percorra diferentes cidades. Pensamentos. Quando você vai dirigir, você pensa que não vai conseguir, que é muito difícil, que você não é capaz, que é perigoso e que não irá conseguir a promoção que tanto quer. Emoção. Você se sente ansiosa só de pensar em dirigir. Sensações físicas. Você sente o coração acelerado, falta de ar, tontura e suor. E comportamento. Você muitas vezes paralisa e não consegue dirigir. Quando dirige, você erra algumas vezes, pois sua atenção está toda focada em como você está ansiosa e nos seus sintomas corporais. E tem dias que você desmarca as aulas, pois pensa que nunca irá conseguir dirigir. Perceba que nessa situação os 5 aspectos interagem. A situação pela qual você quer tirar a carteira coloca uma pressão sobre a aprovação, que te faz ficar mais ansiosa. Quando você pensa que não vai conseguir, que é muito difícil, que você não é capaz, isso te deixa mais ansiosa. Por estar ansiosa, você tem sensações físicas e isso tira a sua atenção durante a direção. Por estar ansiosa, você paralisa muitas vezes na hora de dirigir. E você pensa que nunca irá conseguir dirigir, então desmarca as aulas. Na terapia, iremos entender nas situações da sua vida como esses 5 fatores estão interagindo e trabalharemos em cada um deles para livre do seu sofrimento emocional e para o alcance dos seus objetivos terapêuticos. E aí está outro ponto importante da TCC. Ela é guiada por metas e objetivos terapêuticos. Logo no início, definiremos o que você gostaria de alcançar, modificar ou desenvolver com a terapia e traçaremos um plano de tratamento para alcançá-los. A terapia cognitivo-comportamental é uma terapia ativa e com uma relação colaborativa, na qual paciente e terapeuta formam uma dupla que trabalham juntos para alcançar os objetivos terapêuticos e vão sempre medindo os progressos da terapia. Apesar do terapeuta ter um papel ativo, ele não dá as respostas ao paciente. Toda a terapia é ancorada na descoberta guiada, na qual o terapeuta traz perguntas e questionamentos que irão ajudar o paciente a perceber e a chegar a conclusões importantes. A TCC inicialmente tem seu foco no presente, visando as mudanças nas questões problema, mas também pode visitar o passado para entender como se estabeleceu a forma de funcionamento do paciente. Mas o foco está na mudança do funcionamento no presente, por meio daqueles 5 aspectos que vimos anteriormente. Outra característica da TCC é que a terapia tem um aspecto psicoeducativo, ou seja, você vai aprendendo no decorrer do processo a conhecer e a identificar o seu próprio funcionamento e a treinar habilidades e técnicas para lidar melhor com as suas emoções, seus pensamentos e o seu comportamento. Para isso, a terapia tem planos de ação, que por vezes chamamos de tarefas de casa, que funcionam como uma extensão da terapia, para que você leve para o seu dia a dia reflexões ou atividades que façam relação com o que estamos trabalhando em terapia e que te ajudem a alcançar os seus objetivos terapêuticos. Por isso, a terapia não é apenas aqueles 50 minutos em que o paciente está em sessão. Ela segue durante toda a semana. Essa é uma diferença importante para outras terapias e que faz com que o paciente vá modificando o seu funcionamento durante todo o processo e alcançando a sua autonomia e os seus objetivos mais rapidamente. O objetivo final do acompanhamento psicológico é que você se torne o seu próprio terapeuta, ou seja, que após a alta da terapia, quando você tiver alcançado os seus objetivos terapêuticos, você consiga seguir sozinho, lidando de forma saudável com as suas questões emocionais, agora com a consciência da sua forma de funcionar e as habilidades desenvolvidas na terapia. A terapia cognitivo-comportamental é considerada a abordagem da psicologia padrão ouro, ou seja, de primeira escolha para a maioria das questões emocionais, mostrando-se altamente eficaz por meio de um grande volume de pesquisas e publicações. Ela é uma das abordagens mais reconhecidas e com maior número de evidências científicas, ou seja, estudos mostrando que ela funciona. Bom, essas então são as principais características da terapia cognitivo-comportamental
que é a abordagem na qual eu trabalho e na qual eu tenho a minha especialização e o meu mestrado. Outra questão que eu também gostaria de trazer nesse vídeo, que muitas pessoas ainda têm dúvidas, é sobre a terapia online. Terapia online é exatamente igual à terapia presencial. A única diferença é que ela é realizada por chamada de vídeo, que pode ser feita por meio de aplicativos como o Google Meet ou o Skype. Todos os outros fatores da terapia permanecem iguais. O paciente tem um horário fixo para sua terapia, geralmente é semanal, ou seja, o paciente e a terapeuta se encontram online para a sessão uma vez por semana e a sessão tem duração de 50 minutos. Diversos estudos também já têm demonstrado que a terapia online funciona da mesma forma que a terapia presencial, com o diferencial da praticidade por não precisar do deslocamento até o consultório. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a terapia cognitivo-comportamental e sobre a terapia online. Se você ainda tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo para que eu possa te ajudar. E se você quiser iniciar a psicoterapia online em terapia cognitivo-comportamental comigo, é só clicar no link da descrição abaixo para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.